Começou Começou o Marco. mais um episódio, Paulo. Mais um episódio especialíssimo nessa segunda-feira. Eu falei igual o... Olá, meninas superpoderosas. Ele. Ele, really, né? Paulo, hoje o episódio é um grande no artístico. Exatamente. Eu gosto desses episódios que trazem como assunto principal arte. Eu gosto disso. Eu gosto bastante porque eu volto cheio de referência, cheio de coisas novas para assistir ou ouvir, muitas das quais esqueço de assistir ou ouvir. Mas fica a lista pro ano inteiro. Aí quando eu tô na dúvida, eu só vou lá tem uma nota só com as coisas que eu vou assistir e escolho por lá. Eu faço isso também. Principalmente sobre música. Tem dia que eu quero descobrir músicas novas. Eu fico assim, porra. Eu volto muito naqueles primeiros episódios onde tem uma série de artistas, tipo assim, do hip hop, coisas que tu recomendou. Aí eu vou lá e, tipo assim, pô, vou ouvir esse agora. Tá. Pô, sabe o que tu pode fazer? Do jeito que teu estilo musical é, se tu entrar no Top 50 Brasil, certeza que é música nova pra tu. Os Top 50 Brasil atual, tu deve conhecer 12. Bora fazer os Top 50 Brasil Spotify? Agora mesmo. Top 50 Brasil Spotify. Bora ver. Vai nos 10 primeiro pra ver o que é que tu conhece aí. Conheço uma música. Qual é a música que você conhece? Jet Ski. Tu conhece Jet Ski da Melody? Não imaginava. Não diria. Me surpreende. Olha, não, mas olha só. Eu vou ler aqui pra ficar registrado na história quem era o top 10 no dia segredo, porque vocês não sabem o dia que a gente grava. Vou deixar aqui. Posso até não te dar flores, beleza? Do DJ Japa NK. Ok. Jet Ski, do Pedro Sampaio e da MC Melody. Eu Te Seguro, ao vivo, do Panda e MJ Records. Me Postou no Daily. Isso me deixou, assim, me sentindo bem velho, porque eu não sei o que é um Daily. Do MCG, Pô, tu vai já dizer. dizer. Eu não sei o que é. Tu não sabe o que é? Também não sei o que é o Daily. Eu não sei o que é MC... Me postou no Daily, assim. Eu não sei o que é um Daily. Daily, eu acho, pra galera que usa as redes sociais, Marco, deve ser aquele post do dia. Que não deve ser uma parada muito elaborada, é só uma parada assim, olha, tô aqui me arrumando, tchau, eu acho. Deve ser isso. Entendi. Deve ser. Minha dedução. Amo Minha Favela, DJ Japa NK de novo. Ele apareceu no primeiro e agora apareceu no quinto. Tá bom, 5 tá bom. Aí o resto, aí vocês imaginem, completem na cabeça de vocês. Ok. E assim, deu 2 minutos a gente já mudou o assunto, né? Deu 2 minutos a gente já... Exatamente. Mas, Paulo, antes de ir pro nosso efetivo assunto, eu queria mandar um recado pra audiência. Manda. O No Aleatório tá concorrendo ao Festival Pod, que é um festival de podcast aqui em Portugal. E uma das categorias que tá aberta é o prêmio do público, que é só ir lá e votar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. É só entrar, tem que escrever No Aleatório, separado, No Aleatório, e responder uma conta simples de matemática, coisa besta, só pra provar que é humano. Mas se É você só uma não adição. souber, pode perguntar do chat GPT. Pode, mas isso é realmente uma soma de 2 algoritmos. Algoritmo. Ok, tudo bem. Algoritmos. Marco, não seja tão elitista, Marco. Não, é tranquilo. Dá pra fazer essa. É só colocar lá e votar. Pode votar quantas vezes quiserem. Então, dá essa força aí. Vamos furar essa bolha e deixar um no grande. Aproveita que tu já votou agora. Se tu não votou, pausa. Volta agora. Perfeito. Aproveita que já votou. Entra também no Spotify do Nu, no YouTube do Nu, onde você estiver assistindo. Já bota pra seguir, curte e comenta só no final sobre o episódio. Não se preocupa não, eu espero. Exatamente. Vamos ganhar esse festival, Marco, pra aparecer aí pro grande público. Pô, loucura, Paulo. Imagina aqueles troféuzinhos aqui, ó. Botar aqui aqui atrás assim, ó, penduradinho. Poxa. Meu sonho é receber um troféu igual aqueles do Falha de Cobertura, que é só... Falha de Cobertura não, desculpa, do Choque de Cultura. Que é um sabão entalhado. Ah não, eu queria receber mesmo era a plaquinha do YouTube. Pô, a plaquinha do YouTube seria massa. Pô, a plaquinha do YouTube aqui, ó. Ih, brabíssima. Brabíssimo. Aí a gente fica revezando. Vai guarda compartilhada. Eu não ia serrar no meio. Não vai ser o troféu no meio. Ainda ia gravar
A gente, assim, tipo assim... Se tu tiver essa ferramenta, em vez de encerrar o negócio, tem uma porta aqui pra tu. E tu pode só fazer a beiradinha. Marco, eu posso apoiar a placa bem na direção da porta, a gente encerra os dois, já tá resolvido. Beleza, tá certo. E aí gera mais views e dão outra placa pra gente, entendeu? Entendi. Estratégia. A gente destrói a placa e isso dá engajamento. Entendi. É um ciclo. Sim. Tem algumas implicações filosóficas que provavelmente o meu do futuro vai pensar muito sobre isso. Mas, Marco, o episódio de hoje é sobre... Primeiro, sobre nossa opinião, beleza? Verdade, Primeiro justo. ponto. Assim, como quase tudo que vocês ouviram até então, é sobre nossa opinião. Quase tudo. Várias das coisas são calcadas em fatos. Mas quase tudo que vocês ouviram aqui é a nossa opinião, beleza? E às vezes, alguns episódios ela importa mais e não importa menos. Nesse, por exemplo, quando eu mandei mensagem pro Marco falando assim, hey, qual é o episódio de hoje? Vamos falar assim sobre os melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Entre parênteses, de acordo com a nossa opinião. Porque existem muitos filmes que não vão entrar nessa conta, que são filmes que eu e o Marco não assistimos. Por exemplo, minha falha de caráter é não ter assistido Glauber Rocha. Nenhum filme. Eu comecei a assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol. E aí que faz Martin Scorsese chorar só com a introdução, sabe? Que coloca Tarantino como diretor de comercial, praticamente, sabe? Mas tudo bem. Eu não assisti, beleza? Não posso falar assim, ai, nossa, melhor filme ever. Não sei. Vou assistir. E aí, ano que vem, quando a gente tiver de novo sem ideia, eu vou voltar de novo nesse assunto e falar assim, os melhores filmes brasileiros de todos os tempos, versão atualizada. A gente tem um projeto legal com diretores. Se pá, a gente consegue fazer do Glauber Rocha depois. Exato. Um projeto que está por vir. Está por vir. Exatamente. É porque ele demanda um pouquinho de tempo pra você conseguir executar esse episódio, né? É uma preparação comprida, longa. Sim. Uma longa preparação. Mas vai acontecer. Glauber Rocha tá na nossa lista, tá no nosso radar. Atenção, Glauberzinho. Você está no nosso radar. Glauberzinho, o cara... Os filmes de 53. Os filmes dirigidos por ele. Marco. E esse tema também vem no segmento do nosso grande menino, o nosso maravilhosíssimo Wagner Moura, tendo ganhado o Globo de Ouro. Faz aí pelo menos uma semana que ele ganhou e deu vários discursos e alfinetadas que foram muito inteligentes. Vou enumerar aqui uma delas, que é: precisamos fazer mais filmes sobre ditadura militar brasileira. Assim, do mundo, mas ele tava falando da brasileira em específico. Porque é uma ditadura que acabou há pouquíssimo tempo, né? Faz o quê? 30 e pouquinhos anos. Mais ou menos isso. Um pouco mais. Mas quase 40. Quase 40. Quase 40, né? Vai fazer 40, Vai fazer 40 anos. Muito recente, as relações e as dinâmicas de poder persistem no eco da ditadura. Ele usou exatamente essa palavra, tipo assim, os ecos da ditadura ainda persistem. Então, você vê isso no cotidiano brasileiro. Algumas pessoas vão perceber mais, algumas pessoas vão perceber menos, por fatores raciais, por fatores sociais. Até pela cidade onde você vive, você vai sentir mais ou menos, assim como a ditadura aconteceu, que lugares onde se sentia mais, lugares onde se sentia menos. E terceiro lugar, a alfinetada que ele deu, cirúrgica, de falar sobre... E agora vem a premiação do melhor filme, ou como a gente chama no Brasil, melhor filme estrangeiro. Sim, pra mim foi... No Critics' assim, Choices. Foi elegante. E eu vou dizer o porquê. A categoria melhor filme estrangeiro só existe pra não tirar os prêmios americanos dos melhores filmes, certo? Assim como os Grammys de melhor... tipo assim, o Grammy de melhor... Acho que é canção de hip hop ou canção de rap, alguma coisa assim. Só existe porque o hip hop provavelmente tiraria prêmios de vários outros artistas das outras categorias. Então, parece assim aquela ideia de segregar pra eles não tirarem nosso espaço, né? E acontece o efeito contrário. Enfim, alfinetadas cirúrgicas e mais Wagner Moura por aí. Eu ainda tenho o sonho de ver ele como ele mesmo diz em várias entrevistas, que ele tem o sonho de interpretar um lobisomem
E Wagner Moura, eu vou escrever o seu papel de lobisomem, eu vou te mandar o roteiro. E a gente vai conversar sobre esse filme do lobisomem do interior da Bahia. Realizador nu aleatório. Produção. Produção, verdade, produção. Paulo, primeiro, parabéns. Desculpa, tenho que fazer parênteses aqui. Porque tem uma entrevista que tá o Wagner Moura e o Kleber Mendonça. E alguém pergunta justamente sobre essa insistente vontade do Wagner Moura de interpretar um lobisomem. E quando o Kleber tá junto com ele e alguém pergunta isso, o Kleber faz, tipo, ai não. Ah, é? Eu não peguei essa parte, não. Eu vi já assim, que ele tinha falado sobre o lobisomem, mas nunca vi a cena dos dois, não. É os dois juntos, assim, aí, tipo, quando alguém fala do lobisomem, aí ele fala assim, eu tenho vontade de interpretar o lobisomem. Aí o Kleber, ai não. Tipo, de novo. Esse cara deve estar me enchendo o saco já. Ele me enche o saco com essa história do lobisomem. Ele devia estar no agente secreto no camarim. Bicho, e se tivesse um lobisomem? E se meu personagem fosse um lobisomem? Na moral. E se meu personagem fosse um lobisomem? No tipo final, assim, deixar se entender. No final, passa eu correndo na Rua da Aurora de lobisomem só. Bem rápido, assim. É. E se só acabar numa lua cheia e eu fazer assim, ó. Isso vai pro corte, com certeza. Vai, adorei. Eu quase derrubo tudo. Qual é a vibe dele com lobisomem, né? Não sei, ele tem vontade de interpretar um lobisomem do interior da Bahia. É muito específico. Esse bicho deve ter dado uma rosnada uma vez, sem querer. E fez, meu irmão, isso aqui é bom demais, velho. Se eu aprender a usar isso aqui, se eu conseguir usar isso aqui, vai ficar brabo. Talvez. Mas eu acho que é porque eu acho que lobisomem é um negócio do folclore brasileiro. Eu entendo que não é só do folclore brasileiro, beleza? Mas não sei se as pessoas do resto do mundo sabem que lobisomem é uma parada assim, junto com o Saci, com a Cuca. Lobisomem é uma parada que existe muito no imaginário brasileiro. No meu estado, por exemplo, no Amazonas, as pessoas sabem que lobisomem existe, beleza? Não é discutível. Ah, é? Lobisomem, bruxa, bruxaria é pesado lá no interiorzão do Amazonas, aquele lugar onde a criança chora e a mãe não vê. Essas lendas são muito vivas, assim, no dia a dia das pessoas, mesmo hoje em dia. Pô, eu não sei se em Recife, tipo, pelo menos eu não cresci crendo efetivamente em alguns... Nem eu, tipo assim, pô, na cidade obviamente que não, sabe? E inclusive isso é uma coisa, tá aí, pequeno parênteses aí, que nunca vai chegar no assunto do episódio, mas pequeno parênteses dentro do parênteses. As pessoas que vêm muito do interior e vão pra cidade, elas continuam acreditando em várias das coisas, assim, das lendas, assim, mas elas passam a ter vergonha de compartilhar. Às vezes as histórias são incríveis e são bem detalhadas sobre como a lenda funciona na peculiaridade daquele estado, alguma coisa assim. Por exemplo, tinha uma parada sobre qual é o nome daquele bicho que tem o pé virado pra trás? Curupira. Curupira. Tem uma parada específica sobre o Curupira, que é de São Gabriel da Cachoeira, que o Curupira, aparentemente, não gosta de comida requentada, beleza? Você requentar comida, principalmente requentar comida no sol, se você colocar uma marmita e colocar no sol, assim, pra ela aquecer, isso é uma coisa que atrai o Curupira e pode trazer consequências graves. E aí, beleza, essas pessoas vão do interior pra cidade, elas continuam acreditando nessas coisas, elas continuam, tipo assim, evitando trazer o Curupira, mas elas não falam, elas têm vergonha de falar, elas retraem, sabe, esse lado mais folclórico. Entendi. Legal. Enfim. Gostei. Paulo, e na linha desse nosso lobisomem baiano, Wagner Moura, nos inspiramos para trazer alguns filmes brasileiros. Perfeito. Alguns filmes que eu e o Paulo vimos e que gostamos aqui e que vamos determinar como os melhores filmes brasileiros, independente da sua opinião. Exatamente. E assim, eles não estão em ordem, isso aqui não é uma lista eliminatória de qualquer coisa, não. Eles estão assim, eles são os melhores filmes, coloquem na ordem que vocês quiserem. É tudo melhor filme. Queria começar com a pedrada, posso? Pode. Uma unanimidade, na verdade. Com certeza. City of God, Cidade de Deus. Cidade de Deus, Fernando Meirelles. E tem uma assistente de direção que ela também é muito boa. Queria também trazer crédito pra ela. É a Katia Lund.
Vou te dizer por que ela é importante pra esse filme específico. Vai. Fernando Meirelles tinha dirigido, na maior parte da vida dele, comerciais e coisas assim. A Katia Lund, ela, pelo que eu sei dos bastidores, ela já tinha experiência em dirigir atores nessa ideia de uma narrativa, sabe? E várias pessoas atribuem a ela o sucesso da dinâmica que acontece em Cidade de Deus. Tipo assim, obviamente sobre as cenas mais... com a ideia mais de fotografia, tipo assim, aquela cena de seguir a galinha e tal, coisa assim. Sim. Isso não, isso é Fernando Meirelles. Mas quando tu vê os atores brilhando na cena, que é a maior parte do filme, é a Katia Lund que normalmente as pessoas atribuem... As pessoas que participaram do projeto atribuem a direção, entendeu? Então, eu acho... Deixa eu ver como é que ela foi creditada. É co-dirigido, não é assistente de direção, ela é co-dirigido. E é por isso que eu quis trazer exatamente o nome dela, porque as pessoas sempre lembram do Fernando Meirelles, mas ele é co-diretor do filme, junto com a Katia Lund. Então, minha correção aí. Ela tem um filme recente de 2024, que tá na minha lista de filmes, eu vou dar uma olhadinha depois. Mas acompanha o trabalho dela. O sucesso do Cidade de Deus é muito atribuído ao trabalho dela de co-direção. Então fica aí uma saudação pra Kátia. Grande Katia Lund. Ouvinte do Nu. Com certeza. Tal qual o Mandou um Fernando WhatsApp Meirelles. pra eu não esquecer de falar dela. Exatamente. Pra mim, é um dos filmes... Quando eu penso em cinema brasileiro, é um dos primeiros filmes que vem à cabeça, Cidade de Deus. Acho que é um filme que, tipo, tu vê e revê e ele é atual. É assustador. Total. É assustador. Eu gosto muito dele, não só pelo o filme que foi, mas eu acho que, tipo, ele virou um projeto, tá ligado? Uhum. Cidade de Deus não é só sobre a realidade atual, como depois eu acho que ele teve um outro filme, ele chegou a ter série, ele agora tem a série na HBO, acho que é na HBO que tem o Cidade de Deus. Brabíssimo. Manteve a mesma vibe, a mesma energia, tipo... É um retrato não 100% fiel, obviamente, assim, porque é um recorte, recorte da realidade, mas ele é um bom... Acho que é uma boa introdução pra explicar o Brasil, um pouco, e as complexidades que envolvem, particularmente, as favelas brasileiras. Sim. Cidade de Deus, que é o nome de uma favela brasileira. Eu acho que foi o primeiro filme que me colocou em contato com esse lado do Brasil. Porque eu acho que a menos que você seja do Rio mesmo. Talvez existam outras cidades bem parecidas, mas acho que a menos que você seja do Rio, a situação em que existe a relação criminalidade, pobreza, elite e classe trabalhadora, a relação entre essas coisas não é tão específica quanto mostra em Cidade de Deus, sabe? Então, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi essa dinâmica que acontece muito no Rio de Janeiro. A dinâmica do morro, da comunidade, coisas assim, sabe? Por exemplo, trazendo pra minha realidade, a relação crime e população e cidade não acontece exatamente como Cidade de Deus, sabe? É mais aquele negócio dos cartéis, das forças políticas que vêm do dinheiro das drogas e coisas assim, e fronteira, tríplice fronteira. Certo. A minha realidade é muito mais parecido com o que fala em Narcos do que o que fala em Cidade de Deus. Então, pra mim, ser exposto a um filme como Cidade de Deus foi importante pra entender a dinâmica de outras cidades brasileiras. Entende? Interessante. Em Recife é um pouco diferente também. Eu acho que não chega a ser uma parada Cidade de Deus, não. Mas eu acho que é mais próximo de Cidade de Deus do que de Narcos, sendo sincero. Eu acho que tá mais próximo desse lado. Apesar da gente não ver um tráfico... Apesar das comunidades você ter, obviamente, um tráfico organizado, eu acho que ele não chega a ser o tamanho e a organização presente em algumas favelas do Rio de Janeiro. Pelo menos não lato sensu, pelo menos não divulgado. Não é a sensação. Sim, total. É um outro desenho. Entendi. Boa. E aí, pois eu acho que... Enfim, esse filme é importante em tantos níveis diferentes, né? Tipo assim, a nível local, pra gente entender a realidade de outra parte do Brasil.
a nível internacional pra, tipo, quebrar um pouco dos preconceitos, porque tem sempre preconceitos, né? Sobre o que é a comunidade, o que são as pessoas da comunidade e como o Estado interage com isso. Tipo assim, acho que é muito, muito, muito peculiar. E a forma como eles escolheram mostrar isso é perfeito. Muito bom. Gosto muito. Fica aí, primeira recomendação. Pra quem é brasileiro já assistiu, então assiste de novo. E pra quem não é brasileiro, esse episódio é pra você. Vai ter boas indicações aqui. Agora, como tu trouxe Cidade de Deus, eu vou trazer um que eu gosto muito, mas vai ter um grande... como é que é a divisory content? É tipo assim, Disclaimer. Vai ter um disclaimer. Vai ter um disclaimer aqui. Vai ter um alerta. Que é um alerta. Que é o Tropa de Elite. Beleza? Gosto. E complementar a Cidade de Deus. É Exato. o mesmo problema de uma outra ótica. É o mesmo problema com outra ótica. E esse problema da outra ótica é que me matou um pouco. O Tropa de Elite foi dirigido pelo... Esqueci o nome dele agora. Minha memória foi embora hoje. Acho que depois de um expediente de trabalho já foi... É pelo José Padilha. Mesmo diretor de Narcos, beleza? Certo. Que eu acabei de falar. Isso me puxou na hora. José Padilha dirigiu Tropa de Elite como crítica às Forças Armadas, a Polícia Militar Brasileira, especialmente a do Rio, mas a Polícia Militar Brasileira, que é basicamente um braço de força, uso legítimo de força, né? Que tá na mão de várias elites, de milícias, e ninguém ganha nessa história toda, sabe? Tipo assim, nem as pessoas que estão treinando pra tá numa guerra maluca contra as drogas ou qualquer coisa assim, que se tornam psicopatas assassinos, né? Porque é isso que a guerra faz. Nem o pessoal do morro, nem os micropoderes dentro da milícia, ninguém se beneficia exatamente com isso. Tipo assim, é só uma relação que tá ali e existe. E o ponto do José Padilha era fazer uma crítica sobre esse cenário todo. Falhou miseravelmente, né? Todo filme que tenta criticar a guerra é uma propaganda de guerra. Não existe filme que critica a guerra. Todo filme sobre guerra é uma propaganda de guerra. Porque não tem como. Virou um filme de ação. E todo filme de guerra vai ser um filme mais ou menos assim. Mesmo que mostre, mostre todos os terrores da guerra e não sei o quê. É uma propaganda, porque tem gente que gosta disso, tem gente que gosta desse gore, tem gente que acha maneiro. Ele vai ser interpretado de um jeito errado, sabe? A única forma de resolver isso era se não tivesse cena nenhuma de ação e fosse um filme só pelo lado chato, digamos assim, né? Seria isso. Tem o 2 também, inclusive, e eu acho que fica mais claro essa vontade inicial de fazer a crítica. O 2, a crítica é mais clara. Mas ainda assim... Veja... Tu acha que o 2 conseguiu consertar um pouquinho? Eu acho que o 2, ele tem menos essa parada, mas ele continua a propaganda de guerra. Tanto que as pessoas continuam... A direita brasileira, a direita radical, né? Não, a extrema direita, continua usando o Capitão Nascimento como símbolo do heroísmo nacional. Sendo que, claramente, ele é uma pessoa cucu das ideias, tá ligado? Ele tá ali toda hora tomando remédio. A direita brasileira vê o Lula e acha que é o clone número 8. Entendeu? Então, pra mim, não interessa muito... Veja, pra mim, é um retrato. Eu entendo o problema. Eu entendo que houve um endeusamento ali daquela situação. Mas é muito como... eu acho que o filme talvez tenha passado muito essa vibe ação e a galera tenha endeusado, tá certo? Uhum. Mas eu vou ser bem sincero. O filme, ele é um recorte fotográfico. No episódio Transamazônica, tu falou sobre isso uma vez. Tu falou assim... Quando a gente fala de desmatamento, a gente esquece de falar das pessoas. Uhum. Com quem estudou no colégio militar, tá certo? Uhum. E tem alguns amigos que acabaram entrando no mundo militar. Sim. Na carreira militar. Quando a gente fala de militarização e desmilitarização das coisas, a gente também tem que falar sobre o ente que está lá. É muito fácil falar sobre a entidade. É difícil falar sobre a pessoa. Uhum. O filme passa, eu acho que de uma forma relativamente justa,
o fato de pessoas que chegam com um intuito X ou Y, com a ideia X ou Y numa parada, se vê claramente prejudicada, não é aquilo que se imaginava. A guerra no qual ela está inserindo não é tão preto no branco, feito é feito, e é isso que o 2 pra mim deixa muito claro, que tipo assim, tá muito longe de ser o preto no branco. E existe muito o tipo de conhecimento, o cara chega com a cabeça e ele não tem outra solução a não ser passar dos limites, porque ele não vê. E você tem que levar em consideração que tipo, muita gente entra num... Você é um policial, e aí você vê vários abusos durante o dia, tá certo? Porque o policial, por mais que exista abuso da polícia militar de forma sistemática, particularmente baseado em critérios raciais, eu acho que na verdade é ensinado, isso muitas vezes, por meio do... Na verdade não é ensinado explicitamente, mas eu acho que é muito mais uma questão de repetição. Tá tão enraizado... Explicitamente, eu posso te confirmar isso. Não, beleza, mas assim, eu tô falando, num curso de formação o cara não te ensina a ser racista. Mas eu acho que ele acontece uma questão de repetição, entendeu? Você vê as pessoas dizem, isso aqui é o correto. Além do que o cara vai ensinar ali no escrito, o que você vê na prática é o que você vai acabar realizando e fazendo. E aí torna-se um problema sistemático. Mas tem uma galera que, tipo assim, foi tratado, o despreparo é tratado de forma muito clara pra mim, e é isso que eu vejo muito no filme, o despreparo policial do cara chegar numa situação onde ele passa aquilo todo dia esse cara periga levar um tiro, todo dia esse cara periga morrer, todo dia. E aí ele vê uma pessoa, e ele já tá tão pilhado, porque você coloca esse cara numa noia, numa pilha tão forte, de você reagir, que vai chegar no momento, esse cara não vai parar e pensar qual é o método correto de eu dar o próximo passo. Existe um péssimo preparo psicológico. O treino militar, muitas vezes, da polícia militar, às vezes falha um pouco nesse lado psicológico. Ele deixa tu tão reativo no dia a dia que você tem que entender que na cabeça do policial indivíduo, muitas vezes o policial que saiu da própria favela no qual ele tá entrando, entendeu? O policial não é um rico de Ipanema, que não é, o PM que tá entrando não é esse cara. E esse cara tá entrando sob uma pressão ali dentro, e esse é o recorte. Pra mim, eu não vejo esse cara como um herói, eu vejo esse cara como vítima, tanto quanto do sistema e de como a nosso foi enraizado ali, tá ligado? Sim, total. Eu concordo, eu acho que o José Padilha fala isso no filme. Mas exato, é muito claro pra mim a questão é, tipo assim, isso não é uma mensagem facilmente entendida, tipo assim... Não é. Pra quem já não tem essa visão antes do filme, sabe? É esse o problema, 100%. Que é por isso que precisa de um disclaimer, sabe? Sim, concordo 100%. E imagina, se eu fosse um diretor de esquerda, tentando criticar as corporações, as instituições brasileiras, e eu olho, tipo assim, e vejo que o meu filme, ele não é capaz de transmitir a mensagem pra quem deveria estar chegando, sabe? Tipo assim, que é uma crítica. Quem já tem a ideia de que as forças são totalmente disfuncionais e a violência é institucionalizada, vai assistir o mesmo filme que a gente assistiu. Mas quem não tem, vai ver outro filme. E isso teria me matado por dentro, assim. Eu ficaria, não era isso, sabe? Enfim, é por isso que precisa do disclaimer. Mesmo o 2 faz isso melhor que o 1. Mas mesmo o 2, ele não consegue quebrar essa bolha. Justamente por conta disso, ele é um filme de guerra. O cenário que a gente tem sobre o que esse filme fala é um cenário de guerra. Policiais não são feitos pra passar por esse tipo de pressão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é um cenário de guerra. Isso é feito pra soldados. Soldados é que são preparados pra irem pra guerra, voltar todo mundo dodói pra casa e passar o resto da vida tendo tratamento psicológico, tá ligado? No melhor dos mundos, digamos assim. Policial não. Policial é feito pra estar ali no dia a dia. Ele não pode estar no dia a dia tratando com população se ele tem que tratar com um cenário de guerra. Porque ele tem que reagir. Se ele não reagir, ele morre, entendeu? Policial não devia estar nesse tipo de situação. Concordo. Inclusive, esse era o principal intuito, né? Eu acho que tem um vídeo do Wagner Moura no Podpah explicando exatamente que a ideia do Fernando Meirelles no começo era que o filme fosse... Do José Padilha. Era que o Capitão Nascimento nem era pra ser o narrador, entendeu?
Não era ele o personagem principal. Uhum. Era sobre o Matias que estava entrando na corporação e ele se desiludia com aquilo. Ele levava o choque. O filme é sobre o Matias, na real. Sim, o filme é sobre o Matias, é claro que é o Matias. Só que na hora que você passa pra edição, o Capitão Nascimento vira o narrador. E meio que vira ele. É porque o Wagner Moura é muito bom, esse é o problema. É. Quando ele fala assim, porra, o sistema é foda. Porra, caramba, o baiano com o melhor sotaque carioca que eu já vi. Caramba, quando ele fala o sistema é foda. Porra, isso, até eu falo assim, E aí eu acho que é um bom filme pra se ver em conjunto com Cidade de Deus. Você vê Cidade de Deus, Tropa de Elite 1, 2, 1 e 2. Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, exato. É muito bom e recomendo Cidade de Deus, a série da HBO também, que é a continuação da história, é mais atual, é mais recente, então já passa um pouco mais do retrato do que seria hoje a Cidade de Deus. Mas é interessante você ver os dois lados e do conflito ali. E é um bom retrato, Gosto bastante. Concordo. Excelente. Paulo, posso trazer mais um? Traga mais um, por favor. Quer continuar nessa linha ou posso quebrá-la? À vontade. Queria trazer, se não é o meu favorito, ele tá nos meus top 5 tranquilo. Dirigido por Guel Arraes. Com certeza. Eu não sei qual é. Mas eu vou dizer, eu concordo. Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro é muito bom. Nossa, muito bom. É simplesmente bom demais. É um dos poucos filmes que eu aluguei no YouTube, beleza? Tu alugou no YouTube? Aham. Eu queria ver em alta qualidade e não consegui achar por meios alternativos, vamos colocar dessas formas. E eu falei assim, quer saber? É um filme... Eu quebrado, beleza? Tipo assim, tava na época onde eu já tinha me formado na faculdade, mas não tava trabalhando com nada, tava só estudando pra concurso. Tava, tipo assim, economizando, tipo assim, tudo. E eu falei assim, meu irmão, quer saber? R$5, coloca na minha conta. É aquele famoso latindo na varanda pra economizar o cachorro. Exatamente. Latindo na varanda pra economizar o cachorro. E aí, pô, valeu super a pena. Era tão bom quanto eu lembrava. É muito bom. É muito bom. Se você ainda não assistiu Lisbela e Prisioneiro, olha... Certeza que o público português não assistiu. Pois é, certeza né? Também, verdade. talvez seja too much, mas assim... É possível. É uma boa chance de que, de que não assistiram. Lisbela e Prisioneiro. Celton Mello do Ainda Estou Aqui. Belíssima atuação. E que vai estar presente em Anaconda, junto com Jack Black e Paul Rudd. Exatamente. Celton Mello, Débora Falabella, Virginia Cavendish, Tadeu Mello e Marco Nanini. Em uma comédia romântica. Não, é uma comédia. Tem um romance, mas eu acho que é comédia. Eu não classificaria como uma comédia romântica só, não. É uma comédia e tem um romance. É porque ele não é um rom-com, né? Que é o clássico comédia romântica americano. Não, ele parece muito mais um romance... Eles flertam com isso no filme, né? Que os dois personagens são apaixonados por cinema, né? Cinema antigo, assim, preto e branco e tal. Sim. Eles flertam com o fato de eles terem uma relação, ou de eles sentirem uma relação meio romance de cinema, tipo Casablanca, tipo E o Vento Levou. Eles flertam com essa brincadeira de sentir esse tipo de amor. E aí, como o filme tem a metalinguagem do cinema, você tá assistindo um filme que fala também sobre cinema, eles brincam com isso, mas não é rom-com, não é comédia romântica. É um romance e é uma comédia, mas não é uma comédia romântica. Exato. Boa. Belíssima definição do filme. É dirigido por Guel Arraes, com roteiro escrito pelo Guel Arraes e pelo Pedro Cardoso. Também teve o Jorge Furtado, mas o Pedro Cardoso lá da Grande Família. Agostinho Carrara, que escreve. É um dos roteiristas. Muito bom. Pô. Ele que adapta o livro, na verdade, pro roteiro. E é um filme muito bom, super engraçado. Ele traz um recorte. Caramba, será que o Pedro Cardoso ainda mora em Portugal? Acho que sim, se passa sim. Pedro Cardoso, se você ainda mora em Portugal, você tá mais do que convidado pro nosso podcast do Aleatório. Não, você pode ser um apresentador. Exatamente. A gente aceita um trio agora. Substituir o Paulo, tá ligado? Ninguém vai nem notar. Você escolhe com quem você quer fazer o episódio. Exatamente.
Por favor. Enfim, desculpa. Desculpa, Marco, eu só pensei nisso agora. Não, claro. Válido, inclusive. Ele passa um retrato no século XX ali, em Pernambuco, numa cidade interior. E é um recorte diferente. É muito engraçado, o filme é muito bom, vale muito a pena. É divertido do começo ao fim. Uma trilha sonora que esqueça. Você pode pegar o CD e ver do começo ao final. Às vezes eu pego no Spotify, boto a trilha sonora e vejo o álbum inteiro. É bom demais, inclusive com a versão de Dama de Ouro de Zé Brito, que é incrível. Temos Caetano Veloso cantando o clássico do... Você não me ensinou a te esquecer. Nossa, doído. Você não me ensinou a te esquecer? Esse é o nome da música? Acho que sim. E também tem o Zé Ramalho. Zé Ramalho, verdade. Zé Ramalho com As borboletas estão voando. Pum, 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 pum. Porra, é bom demais, velho. Puta que pariu. É muito bom. Esse filme é muito bom, pô. Vale muito a pena. E fica a recomendação, particularmente pra quem não é brasileiro. É um retrato de uma região do país que às vezes não é tão exportada. Então, é interessante. É engraçado. É a região de onde eu vim, é do meu estado. Então, pelo menos a história é situada lá. Vale a pena. É bem legal. Concordo. Então, se você trouxe esse, você sabe qual é que vai vir logo em seguida. Não tem como, né? Não falar de Guel Arraes. Desculpa, de falar de Guel Arraes e não falar de No Alto da Compadecida, né? Também com o Selton Mello, com Matheus Nastergaile, que pelo que eu pesquisei aqui, na época que ele foi chamado pro filme, Matheus Nastergaile ainda não fazia comédia. Não sei se você sabia desse detalhe. Não sabia. O Matheus Nastergaile estava fazendo teatro e ele era, e é ainda, né, um excelente ator de drama. Ele tem uma profundidade pra drama, tipo assim, assustadora, sabe? Cara, e o Guel Arraes foi assistir uma peça do cara e ele falou assim: esse cara aqui é o meu João Grilo. Tipo, o cara não tava fazendo comédia. Ele virou assim: esse cara aqui é meu João Grilo. E era. Não tem outra pessoa que seja... Não tem outra pessoa para ser o João Grilo que não ele. Não tem como. Cada frase desse filme é, per si, uma expressão que dá pra se colocar no dia a dia do... Tipo assim, eu tinha uma época que você usava várias frases de Alta Compadecida, você consegue usar como se fosse um meme, particularmente. Sim. Quase se eu reassistir populares. E começar a lembrar de todas as frases, eu começo a falar assim, tipo, o famoso... eu sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim, exatamente. O famoso, tipo, tem uma que era, tipo... Faz 2 dias que eu tô em cima dessa cama sem comer nem um copo d'água me oferece. E pra cachorra, o bife com manteiga. Sei lá, tem uma frase certinha, porque ele repete umas 3 vezes no filme. Que, pô, é maravilhoso. Também situado em Pernambuco. Filme baseado no roteiro do grande Ariano Suassuna. Grandíssimo escritor brasileiro. Exatamente. Que fez baseado tanto nos cordéis populares, né? Nos panfletos dos cordéis populares, que até onde eu sei, ainda são muito famosos em Pernambuco, correto? Sim. Né? E eu acho que, inclusive, os 3 cordéis que ele usou pra fazer, acho que 2 deles, os autores são desconhecidos, assim, sabe? Tipo assim, ele leu, os autores são desconhecidos e ele se baseou nisso, né? Um era da morte lá da cadela, o outro era não lembro qual era o segundo ato do filme, mas são 3 cordéis. E acho que tem alguma coisa a ver também com No Alto da Barca do Inferno, que é um clássico da literatura portuguesa também, que ele também se baseou pra fazer o livro. E aí virou filme, etc. Paulo, vou trazer aqui uma comédia em homenagem póstuma, porque eu posso fazer a menção rápida? Claro. Como a gente mencionou aqui, o Selton Mello, recomendo bastante A Mulher Invisível. Lembro bastante de gostar muito desse filme, com o Selton Mello e Luana Piovani, que também mora aqui em Portugal. Exatamente. Luana Piovani, que é ouvinte do Nu, né? Ela já mandou um e-mail pra gente. Gente, gosto muito de vocês, só não comento lá, porque senão o pessoal vai ficar me enchendo o saco, não sei o quê. Mas já falou aqui com a gente. Então, abraço.
Luana Piovani. Conheço desde que ela foi a apresentar O Pequeno Príncipe lá no Teatro Amazonas, quando eu era uma criança. Ela Olha aí. com certeza não lembra disso, mas eu lembro. Pô, esse é o Abraço, tipo de Luana história que se tu conta isso pra um artista, o artista vai ficar todo emocionado. Fica bonito. Porra, ele lembra mesmo. Exato. Eu tava na fileira C. Boa. Mas pronto. Esse aqui foi só uma menção rápida. Vão lá assistir, vale a pena. Mas eu queria mesmo sugerir o filme idealizado e protagonizado pelo grande Paulo Gustavo. Uhum. Minha Mãe é uma Peça. Caramba, realmente. Grande comédia brasileira. Grande comédia brasileira. Acho que ela é rica de um jeito novo. Ela é uma comédia nova. Ela entregou um material novo para um Brasil que estava muito acostumado nessa época. Ela é de 2013. Eu lembro que era uma época que tinha muita comédia. Muita comédia. Muito Leandro Hassum. É um tipo de comédia, assim, que ele tava dominando... Assim, não só ele, mas o tipo de comédia parecido com ele, que é o Adam Sandlerismo da comédia brasileira. Exato. E tem vários filmes bons, inclusive do Leandro Hassum, feito O Candidato Honesto. O Candidato Honesto 2. O 3. o Até que a Sorte Nos Separe. Também tava naquela época do Se Eu Fosse Você, onde você tem o Tony Ramos e a Glória Pires trocando de corpo. Nossa, caramba, eu desbloqueei esse filme na minha mente. São boas comédias, são boas comédias. Todas as que eu tô mencionando, vale a pena se você encontrar assistir. São boas comédias. Mas eu acho que eles começaram, tipo, algumas ideias boas, mas era o mesmo tipo de comédia. Minha Mãe é uma Peça é diferente. Elas ficaram gastas. Minha Mãe é uma Peça é um teatro, né? Exato. Ele traz o teatro pro cinema. Tu quase sente a quarta parede. Tu quase sente. Eu acho que o Paulo Gustavo, em nenhum momento, quebrou a quarta parede. Eu acho. Não lembro agora de cabeça. Não lembro, mas eu acho que não. Mas eu acho que não. Mas, tipo assim, a todo momento tava prestes a quebrar, sabe? Tipo assim, tu sentia, assim, que tu tava ali no filme, sabe? Junto. Exato. Tanto que alguns dos filmes... Tô falando especificamente do primeiro, né? Mas alguns dos filmes, você sente a divisão clara de atos. Tipo assim, que o filme em si, a história gigante do filme não faz diferença. Não existe uma linha de história do filme completo. Mas existem pequenos arcos que eles se fecham e começa um novo arco. É como se fosse uma série de vários episódios, mas é um filme, né? Sim. É uma peça de teatro de comédia. Bem clara, assim, né? Ele era uma peça de teatro antes mesmo de fazer o filme. Acho que ele rodou com essa peça durante muito tempo antes de virar o filme. Eu acho que continuou rodando depois também, né? Tipo assim, sim, não parou. Inclusive agora, tá certo? Depois até do falecimento dele, eu tenho a impressão de que Minha Mãe era uma peça e está em cartaz aqui em Lisboa há algum tempo atrás. Mas quem é que faz a mãe? Não sei. Também não sei se Minha Mãe é uma peça, a continuação. Minha Mãe era uma peça. Não, aí eu sou contra. Você já sabe minha opinião. Você já sabe minha opinião sobre isso. Olha, cancela. Então não vamos nem falar sobre o Auto da Compadecida 2. Eu ainda não assisti, então não posso opinar. Então... Mas assim, eu esperando 1 milhão de anos pra esse velho do Gael Arraes fazer um filme, ele me faz o Auto da Compadecida 2. Miguelzinho, você já foi melhor. Mas assim, eu vou assistir o filme, vou dar minha opinião depois, beleza? Mas fica aí registrada a minha opinião prévia sobre a ideia de remakes e... Enfim. Posso trazer o próximo? Pode. Tá, eu vou trazer aqui... Vou trazer Pernambuco de volta. Tô gostando, vai. Vou trazer Pernambuco de volta. Não sei se é meu tempo de amizade com o Marco, que já tá me fazendo ter um apreço especial ao Portugal Horizontal. Mas... É só ver a realidade, Paulo. É só ver a realidade, né? Pode ser, Marco, pode ser. É o estado que podem falar o que quiser, mas que não tem identidade, não dá pra dizer. Exatamente. Podem não gostar da identidade, mas não podem dizer que não tem identidade, beleza? Eu já percebi isso sobre Pernambuco, assim, sabe? Nem não gostar. Pode não gostar. Não pode, não. Não tem o que não gostar, Paulo. Não tem o que não gostar, né? Não tem o que não gostar. Esse é o problema. Pronto. Então, vou trazer aqui Bacurau. Boa recomendação. Bacurau é um filme que, pra mim, eu acho que foi minha primeira exposição ao Clebinho, Kleber Mendonça Filho. Foi a primeira exposição que eu tive ao trabalho dele. Não tinha assistido nenhum antes. E Bacurau, eu não li nenhuma sinopse.
eu só fui assistir o filme, beleza? Certo. Fiquei 40 minutos me perguntando sobre o que é esse filme. E mais 1 hora e tal, pensando, caralho, que filmaço. Beleza? E pelo menos 15 minutos pensando, tá, mas o que caralhos é um Bacurau? Eu não sei se ele fala no filme, eu perdi essa parte. Eu não sabia o que... Tipo, eu não sei em que sentido ele usa. Pra Bacurau, pra mim, em Recife, era o último ônibus. Bacurau é um pássaro, e eu acho que em algum lugar do Amazonas ou do Pará, a gente fala que alguém é Bacurau, que a pessoa é meio idiota, eu acho. Eu acho que é meio isso. Isso é atrasada, digamos assim, sabe? Sim. Não sei porquê, não sei se essa informação é verídica, eu lembro de ter ouvido de alguém que já conhecia a palavra Bacurau, e alguém que era, tipo assim, que a família é do interior, muito do interior, e aí eu não sei, não posso dizer assim o quão precisa é essa informação, beleza? Entendi. Mas, pra mim, Bacurau, principalmente considerando os filmes recentes, assim, brasileiros, Bacurau foi um dos que mais fez a mudança, assim, do... Caramba, essa é a nova geração de filmes brasileiros. É assim que é a nossa identidade agora, beleza? E aí, é muito bom. Pô, Bacurau... Se você ainda não assistiu Bacurau, só assista. Sônia Braga... Não tem filme ruim do Kleber, né? Não tem. Já viu Aquários? Eu não assisti Aquários, tá na minha lista. Lindo, lindo. Sônia vale Braga muito também. a pena também. Brabíssimo. Tem que assistir. Eu tenho alguns filmes pra assistir dele. Retratos Fantasmas, que é o documentário lá e tal. Eu tenho alguns filmes. Eu acho que o Kleber também é um bom diretor pra gente colocar naquele projetinho lá de diretores. Eu acho que vale a pena assistir tudo dele. Sim, com certeza. Então fica aí minha recomendação. Muito bom. Paulo, eu acho que vai ser mais um pra cada, né? Acho que sim. Vamos lá. Vou escolher um. Que horas ela volta? Vim pesar aqui, hein? Vim pesar. Nossa, tu pegou pesado, pô. Que horas ela volta? Foi dirigido pela Ana Muylaé. O filme é protagonizado pela Regina Casé. É um filme sobre uma empregada doméstica no Brasil e a sua relação com a família com a família para qual ela trabalha. É muito interessante, particularmente para quem não é brasileiro, entender como a nossa relação com as empregadas domésticas é um pouco diferente. Ela é bem... Dependendo de algumas cidades, é mais ou menos. Isso é muito claro. Você vai para São Paulo, é um pouco menos, por incrível que pareça, por ser uma cidade com muito mais gente. Muito mais estrangeiro. Muito mais estrangeiro. Muito não é estrangeiro, mas assim, até a imigração interna mesmo, das pessoas trabalhando e tal. Eu tenho uma opinião sobre isso, de por que é diferente pra São Paulo, assim. Tá. Quem é português e tem pai, mãe, avós que nasceram nas antigas colônias, nasceu em Angola, nasceu em Guiné, eles vão ter algo parecido com as amas de leite, por exemplo. Eles entendem o que é o cenário da empregada doméstica na relação que as amas de leite tinham com a família da casa, sabe? Tá, entendi. É bem parecido, é bem parecido. Então, quando você notar essa relação que a gente tem lá no Brasil com as empregadas domésticas, é bem forte nas cidades onde teve uma forte presença portuguesa. Essa relação, assim, sabe? Tu vai ver muito isso no Rio de Janeiro, você vai ver isso muito em Manaus, tanto que o nosso sotaque é chiado, porque, assim, comparativamente, a proporção de portugueses era maior do que em muitas outras cidades. Talvez em Pernambuco também, né? E das outras cidades do interior. O Nordeste tem muito essa relação com a empregada doméstica. Vem de uma herança colonial, obviamente. A gente tem muito latifúndio. É uma região de muito latifúndio. Eu sempre digo que São Paulo tem menos, porque eu acho que não... Tipo, os latifúndios foram substituídos por trabalhadores muito rápido, entendeu? Tipo, São Paulo cresce num boom de imigração e pessoas individuais, não famílias com posses e terrenos. E aí eu acho que você acaba tendo muito a galera do corre. A classe média lá é muito média. Quando a gente vai pro Brasil, você tem uma classe média quase alta e
e uma classe baixa. Na Muitas verdade, vezes. São Paulo assim, a questão peculiar sobre São Paulo é que a parada deles foi uma colonização por meio de conquista dos bandeirantes, assim, sabe? Eles tiveram uma guerra indígena ali naquela região toda muito grande. Então, enquanto o resto do Brasil tava preocupado com latifúndios e as coisas estavam mais ou menos estabilizadas, eles estavam tentando exterminar povos indígenas. Eles estavam ocupados com isso. Então, no momento em que as coisas começaram a ficar mais estáveis, já não era tanta parada do latifúndio, já é chamar imigrante italiano pra região, pra cuidar da terra, já não é mais imigrantes portugueses. Então, tipo assim, quando as coisas começam a se assentar mesmo, já é outro período histórico brasileiro. Então já não é mais a mesma relação. Entendi. Interessante. Esse filme traz essa é uma problemática forte no Brasil. A empregada doméstica foi uma figura que era muito comum, pelo menos eu cresci sendo muito comum ao redor, a existência da empregada doméstica na casa das pessoas. No entanto, existe uma clara herança problemática, uma relação problemática, uma relação que é um misto de família com um quê de escravidão moderna, talvez, e ao mesmo tempo que você ama aquela pessoa de certa maneira e diz que transforma ela em parte da sua família, e você fala pra todo mundo, ela é quase minha família. Ela é como se fosse família. E como se fosse algo 100% positivo. E aí quando você olha assim, na verdade, tudo bem, como se fosse família, mas tem 1 milhão de mini pontos em que a vida dela é totalmente diferente e serve 24 horas do dia para atender aquela necessidade X. E é um pouco problemático. Esse filme trata muito sobre essa relação da empregada doméstica com a família para qual ela trabalha. E é um retrato interessante sobre um dos grandes problemas do Brasil, na minha opinião, social. Antigamente, sendo bem sincero, depois da PEC das domésticas, né? Era PEC das domésticas? Como é que era o nome? A Lei das Domésticas, sei lá. Tu lembra disso? Que quando... É a Lei Complementar 150, tá falando? Sei lá, que era assim, meu Deus, mudou-se tudo. Isso faz pouco tempo, isso não tem 20 anos. Que agora tem que assinar a carteira de trabalho. Que antigamente não era nem obrigatório. Ela não tinha de várias empregadas domésticas. 150, eu lembro disso. Que nem precisasse lei complementar, mas eu lembro que foi por lei complementar. Pô, loucura, assim. O que hoje a gente olha e faz isso aqui era básico, pô. Antes disso a galera não fazia isso, pô. E é estranho, eu acho um filme muito sensível. É aquele filme que incomoda, ao mesmo tempo que acalanta, sabe? Assim, você vê a parada, mas no final fica sempre aquela dúvida e faz você voltar pra casa um pouco diferente do que quando você saiu. Excelente recomendação. Eu vou trazer um filme que dos 3 que eu tinha separado aqui, que não era pra falar dos 3, mas eu vou falar rapidinho nos outros 2 e vou falar o que eu ia falar. Vá. Que os outros 2 são muito clássicos, são muito conhecidos, não tem muita coisa pra se falar deles, tipo assim, que seja coisa nova pros ouvintes e pra ti. Que é o Agente Secreto, que eu quero muito que o Marco assista. O Marco tá resistente a assistir, não sei porquê. E... Tem coisa pra fazer, Paulo. Minha vida é muito atribulada, Paulo. Eu entendo, eu também não tô assistindo nada. E Central do Brasil, que pra quem quiser assistir aí como o Oscar foi roubado pela primeira vez das mãos do Brasil, é o filme Central do Brasil, que o Oscar de melhor atriz com certeza devia ter ido pra família Fernanda, nomeadamente Fernanda Montenegro. Mas filmão, viu? Filmaço, né? Vou trazer um filme aqui que ele também precisa de um disclaimer, que esse sim é o filme que eu vou trazer. Ele precisa de um disclaimer. Diga. Eu acho um filme bom pra caramba. E eu acho intrigante o suficiente pra trazer pra cá. Mas eu vou logo trazer um problema dele. Eu acho que ele traz personagens muito caricatos. Especificamente, ele traz um personagem que eu acho que inclusive na história é pernambucano também. Ele traz o pernambucano de um jeito muito, muito caricato. E isso, pra mim, pesa um pouco contra o filme. Mas dito isso, é um filme bom. Vou trazer aqui o filme Estômago,
do Marcos Jorge. Já assistiu Estômago, Marco? Não, nunca vi. Estômago é um filme muito bom. Ele se passa em 2 momentos, assim, tipo... É a história do personagem principal, se chama Raimundo Nonato, que é interpretado pelo João Miguel. O João Miguel tá naquela série da Netflix, 3%. Tem a Fabiola Nascimento, também conhecidíssima atriz brasileira, e o Babu Santana, ex-BBB também, beleza? Antes de ir pro BBB, né? Antes de ir pro BBB, com certeza. É de 2007 esse filme. E Estômago se passa em 2 épocas. Você tem a história do Raimundo Nonato, no momento presente, ou futuro, depende de como você interpreta, na cadeia. E você tem Raimundo Nonato acabando de chegar em São Paulo, eu acho, ou no Rio, whatever. E tem a história dele como cozinheiro. Enfim, vivendo a vida como cozinheiro. O mundo sobre a ótica dele. E é interessante. Mas como eu disse, o problema desse filme é que eu acho que o personagem dele é caricatíssimo, assim, sabe? É muito o nordestino, entre parênteses aqui, sabe? O nordestino indo pra capital e ele é, sabe, Sim. muito, muito caricato. Mas assim, acho que os diretores fazem filmes levando em consideração também a limitação que eles têm da ótica deles sobre o próprio mundo, assim, sabe? Se o diretor fez um filme com um personagem assim, é porque talvez essa seja a limitação da visão dele. Mas ele conseguiu contar uma boa história, apesar disso. Então acho que é importante também colocar. Não, veja, apesar do estereótipo às vezes ser ofensivo, eu acho que num cenário de filme, eu preciso assistir, eu não assisti, não sei. Mas muitas vezes essas escolhas pela caricatura, elas têm um propósito. Sim. E se for bem utilizado, tipo, eu entendo, mas eu acho que tem um sentido. Então, não sei como é que vai ser usado. Mas... Pensa assim, quando tu assistiu o filme, não é só o Raimundo Nonato que é uma caricatura. Todos eles são. Exato, todos os personagens são caricaturas, são exagerados, sabe? Uhum. E isso é interessante. Essa visão é interessante. Quando tu assistiu o Agente Secreto, vai acontecer eventualmente, tu vai perceber também que a forma como o Kleber expõe a história também é de uma... não chega a ser uma caricatura, mas os personagens são um pouquinho exagerados. Eles são exagerados. Tipo assim, sei lá, o policial mal é tipo assim, o policial mal, sabe? Tipo assim, tipo assim... Sim. Os gangsters de Recife estão sempre com a camisa de botão abotoada só aqui no umbigo, tá ligado? Tipo assim, é tudo mas muito... Isso não é uma caricatura. Não, calma. Não é uma caricatura. Todos, sempre, sabe? Tipo assim, é todo mundo... Marco, é todo mundo exatamente como você esperaria ver. Ninguém tá assim, tipo assim, ninguém quebra o estereótipo da parada, sabe? Tipo assim, o policial mal, ele tem a aparência de policial mal. O cara bom tem a aparência de cara bom. A professora se veste com... Sabe, tipo assim, todo mundo segue exatamente a caricatura que foi feita pra ser, entendeu? Então, tipo assim, é óbvio isso, sabe? Tá, eu vou assistir e vou retornar com feedbacks sobre o quão realista ou não, tá certo? Tá bom. Porque essa parada do miguinho aqui, da camisa de botão fechada aqui, tipo assim, meu avô me criou, tipo assim, eu ficava na casa do meu avô. Eu fui criado na casa do meu avô e da minha mãe era vizinho, meu pai trabalhava, então eu ficava com meu avô e minha avó. E aí meu avô fazia o quê? Me pegava e me levava pro bar de esquina da casa. É um bar assim, brabo, comer queijo coalho, e ele ficava tomando uma enquanto eu ficava lá comendo queijo coalho assistindo Chaves. E assim, os caras do bar, eles são, assim, o chapeuzinho de construtora, aqui ó. Uhum. Brabo. É o estilo. Adoro camisa de botão e no verão só fecho os 2 primeiros botões de baixo pra cima. Só ando assim. Marco, tu acabou de descrever praticamente uma cena de Agente Secreto, com certeza. Tipo assim, se não tá no filme, poderia estar. Oxe, quando tu me vê no verão de botão, tu vai lembrar disso daí, tu vai ver. Eu não fecho os botões tudo, não. Gosto não. Pronto. Trouxe aqui todos os meus filmes. Pronto. Eu deixei vários, mas eu acho que é isso mesmo. No 2, ano que vem, a gente refaz a lista
A gente provavelmente vai usar a esperteza de falar assim, olha, tudo que tá na lista anterior continua sendo válido. Vamos acrescentar mais filmes. Contando bem que a gente vai lembrar disso, né? Que a cara da gente decidir ter fazer... Eu tô surpreso ainda que a gente ainda não teve a mesma ideia 2 vezes. É verdade. Daqui a pouco eu acho que isso acontece. Que a gente vai dizer, bicho, vamos falar sobre não sei o que. A gente já tem um episódio sobre isso, a gente não vai nem lembrar. Total. Talvez a gente já tenha um episódio sobre melhores filmes brasileiros. Se pá... Porque eu lembro de já ter falado sobre Lisbela e Prisioneiro. Eu não lembro quando foi que eu falei. Será que a gente já tem? Não. Deve ter sido solto, pô. Deve ter sido solto. Cara, eu tenho certeza que eu já falei uma informação aleatória mais de uma vez. Eu tenho várias planilhas que eu crio pra fazer track das informações aleatórias, mas eu esqueço que eu já criei elas, então eu tenho tipo mais 5. Não consigo. Vamos organizar, vai organizar. Esse é o ano. Esse é o ano. Uau. Produtividade, eficiência. Exato. Fazer Project Manager. Exatamente. Paulo, então vamos para os nossos quadros. Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui uma informação aleatória que é bem aleatória mesmo. Recentemente, no dia 10 de janeiro, faleceu um dos nomes gigantes da arte brasileira, que foi o Manuel Carlos, né? O cara que escreveu aí provavelmente 80% das novelas que todo mundo conhece, né? Exatamente. Então, o autor de várias Helenas, né? Toda Helena da novela... Se tem uma novela que você lembra, brasileira, e o nome dela era com Helena, a protagonista, era do Manuel Carlos. Se você se chama Helena, existe 90% de chance que é por causa do Manuel Carlos. 90%. Pô, um amigo meu tem uma filha chamada Helena. Eu tenho aí? que chamar ele de Manuel Carlos. Como é que eu não apelidei ele ainda disso, né? Exato. E aí, minha informação aleatória vem não só do fato de ele ter falecido, mas que ele também era conhecido como Maneco ou como Vovô do Leblon. Então... O vovô do Leblon é muito bom. Vovô do Leblon é muito bom, pô. Porque é literalmente quem ele é, né? As novelas de Manuel Carlos sempre se passam falando das elites do Rio, né? Basicamente é isso, sempre. É tipo assim, as pessoas estão de salto alto dentro de casa, que é assim que eu imagino que as elites do Rio vivem. Se não é... Se a elite do Rio não é a Débora Fischer de vestido de gala dentro de casa, eu não sei o que é, entendeu? Então, fica aí. Uma grande perda pra arte brasileira e pra teledramaturgia nacional. Exato. Adeus, vovô do Leblon. Deus, vovô do Leblon. No artístico, acho que não precisa, não é isso? Exatamente. No artístico é tipo assim, voto conforme o relator. E aí, pá, é tudo Pronto. Que tá aí em cima. Tá ótimo. É isso. Então, Paulo, acho então que já terminou? Terminou.